Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar e acolhimento. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar e acolhimento. E aí, pessoal, tudo certo? Gente, o verão já começou, né? E com ele a gente tem notado aí aumento da incidência, né, de pessoas expostas ao sol e todo o impacto, né, solar. E para isso, nós hoje, no nosso momento SBA, vamos conversar com vocês sobre maneiras, sobre formas de se cuidar para aproveitar ao máximo esse verão. E por isso nós estamos aqui hoje com a Liz Mairá Melo, que é farmacêutica da Rede Farmacese, e também com o Dr. Daniel Olthausen Nunes, que é médico dermatologista. Sejam bem-vindos, Liz, Daniel, muito obrigado pela presença de vocês e por estarem aqui conosco, compartilhando desse momento, levando informação aí para o pessoal que tem nos acompanhado. Então, como eu já previamente disse, né, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho, né, sobre esses cuidados com a pele aí nesse período de verão, que a gente sabe que tem que ter um cuidado redobrado, né? A gente sabe que esse cuidado é diário, é para sempre, mas que no período de verão realmente a gente vê necessidade aí de duplicar, triplicar, né, de potencializar esse cuidado. E para isso, eu queria nesse momento, assim, Daniel, que você falasse um pouquinho para nós sobre a importância realmente desse cuidado com a pele, dessa atenção especial aí com a nossa pele. Por que dessa importância? Certo. A gente sempre traz no verão, né, esse cuidado com o sol, porque todo mundo sabe que o sol é muito bom, mas ele é muito ruim. Né? Ele é muito bom porque serve para formação de vitaminas, né, para nosso sistema imunológico, para a questão também de depressão, essas coisas. Ele funciona como um agente, né, que melhora, né, nosso humor, tudo. Porém, é a principal causa de câncer de pele. Né? E aí a gente junta uma situação muito importante, eu vou falar especificamente de Santa Catarina, que a gente tem uma população muito clara. Né? Então tem uma incidência de câncer de pele muito alta. Né? A incidência de câncer de pele aqui na região sul do Brasil é semelhante à da Austrália, né? Onde a gente tem populações que foram inseridas dentro de um clima que não é próprio. Né? E a gente sempre traz essa justificativa de usar protetor solar, de se proteger do sol, né, por conta disso. Essa taxa realmente é muito grande. A gente tem filas enormes, na verdade, de pacientes no sistema público, no sistema privado, né, com esse risco. E a gente vê as nossas praias cheias, né? E esse é o grande ponto. As nossas praias estão cheias. Você vai agora, né, são 14h, né, a gente vai, né, em qualquer praia agora vai estar lotada de gente. E o horário é muito ruim, porque a gente tem maior incidência de ultravioleta B, que é o principal raio que é cancerígeno. E as pessoas ainda talvez não tenham ainda tomado a consciência, né, de que há necessidade de utilizar o fator de proteção, de um protetor solar, né, de um fator de proteção alto, né, nesses horários, e que não deve ficar exposto durante muito tempo. E esse cuidado ele não é só no verão. Né? E aí talvez seja importante. A gente traz isso no verão, porque o pessoal está mais exposto, mas durante todo o processo, né, de exposição ao sol, seja no verão, seja no inverno, não importa. E eu brinco sempre assim, né, com os pacientes. Olha, se você está enxergando na rua, tem luz do sol. Se tem luz do sol, tem radiação. Então tem que se proteger. Né? Então a mesma coisa que nem escova dente, tá certo? Você não escova dente só quando come um doce. Você escova dente todo dia. Né? Então tem algumas situações que são mais importantes, né, com relação à exposição, principalmente realmente nessa época do ano, mas é importante que o paciente entenda, né, que precisa fazer esse controle de forma contínua. É isso que a gente estava até comentando anteriormente, né, dessa importância de ter esse controle, de ter esse cuidado com frequência. Ô Liz, nas farmácias assim, a gente também nota essa procura por protetor solar, né, por esses produtos, mais nessa época do verão mesmo. Isso é mais nítido, assim, a gente consegue verificar na farmácia? Sim, sim. E, infelizmente, sim, né, vamos dizer, né, porque as pessoas, né,
percebem assim, eu vou passear, eu vou ter um período de férias, né? Eu vou para minha casa na praia, daí é quando elas pensam em comprar o protetor solar, né? Mas assim, em relação à proteção do rosto, eu já percebo uma diferença. De 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na farmácia, eu percebo já que as pessoas estão procurando mais, né? Hoje veio uma questão muito grande em volta do skincare, né? Que o protetor solar é um dos produtos da skincare, né? Então, na parte da proteção facial, ainda percebo que há uma melhora, né? Mas na questão, assim, do uso... além do verão e ser diário, a gente ainda precisa melhorar um pouquinho, ainda precisa repensar aí os nossos cuidados. E até a gente falando sobre isso, sobre essa procura, até essa busca, né, nas farmácias, muitos falam também do pós-sol, né? O Sim. pós-sol ali que depois de um tempo, até a gente conversando, né, Liz? Talvez isso seja bom, que a procura do pós-sol tenha diminuído um pouco hoje em Sim, dia, né? Porque daí, teoricamente as pessoas estão mais informadas, né? Eu percebi isso já faz um tempinho, que como a informação está chegando mais fácil através do celular, através da internet, de rede social, eu percebi uma redução, né? Daquela pessoa chegar toda queimada, né? Nenhum protetor solar passou. Eu acho que houve uma redução nesse sentido de utilização desses métodos ali de pós-praia, que tu via a pessoa mal, assim, né? Mas ainda tem, assim, às vezes aquela pessoa que só tinha um dia de praia e achou que em um dia ela ia conseguir o bronze do verão, né? Ela acaba tomando decisões. Em excesso, né? E assim, né, Daniel? Pra gente até entender, pegando esse gancho do pós-sol, né? Ele só vai aliviar, em alguns casos, ali a dor ali do momento, mas o impacto da incidência solar, ele não vai sair do seu corpo, né? O prejuízo que o sol causa, né? Perfeito. Na verdade, assim, a questão da queimadura solar, né, é uma situação em que você passou do limite, muito, né? E você fez uma lesão, né? Isso é uma agressão, né, do ponto de vista médico, que é importante. Não só no momento, né, que às vezes pode ter complicações mais importantes, essa queimadura pode às vezes necessitar até do paciente ir para o hospital, alguma coisa nesse sentido, né? Precisar tomar anti-inflamatórios, enfim, mas pensando a longo prazo também, né? Tem estudos mostrando que se você tiver 5 queimaduras solares durante a tua vida, aumenta a chance de câncer de pele em quase 70%, né? E essas 5, isso antes dos 18 anos, né? Por quê? Porque são momentos que a gente está em formação. E essa queimadura, na verdade, significa que você, em algum grau, lesou o DNA. Por que não aparece o câncer de pele em seguida? Porque você tem mecanismos imunológicos que conseguem detectar essa alteração e conseguem fazer com que essa célula seja bloqueada. Só que quando a gente vai chegando 40, 50, 60 anos, essa nossa vigilância imunológica ela vai desaparecendo, né? A gente vai tendo falhas, né? Eu brinco assim, que né, as células vão se aposentando, né? Vão deixando de trabalhar, então, né, vai ficando serviço acumulado, né? Então, a partir do momento em que você começa a ter a produção dessas células alteradas, né, a partir que a gente é mais velho, você vai ter lesões de câncer de pele. E é importante porque, assim, uma vez que você tem um primeiro câncer de pele, a tua chance de ter um segundo ela é 4 vezes maior do que na população que não teve ainda. Porque você não pegou sol só no nariz, você pegou sol em toda a região, né? Então, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de campo cancerizável. Então, toda a área, na verdade, próxima de um local que você já teve um câncer de pele, você tem possibilidade, né, de desenvolver um segundo, um terceiro e assim por diante. Né? E eu brinco assim, né? Para ser mais lúdico, né? Você tem um balde que você vai enchendo de água todo dia, né? Cada vez que você queima, né, é como você abrisse a torneira. Se você botar uma gotinha de água todo dia, o balde talvez não transborde, né? Então, para ser mais fácil das pessoas entenderem, quando você já teve um câncer de pele, você já está transbordando, entendeu? Qualquer gotinha a mais é ruim. Então, dali para frente realmente não dá mais para ter nenhum luxo de ficar pegando sol, se queimando, né? Hoje, e como você falou, há 10 anos atrás era diferente,
Eu, há 25 anos atrás, quando fiz a minha residência, era pior ainda. A gente tinha 2, 3 marcas de protetor solar. Hoje a gente tem uma miríade de protetores solares para todo tipo de pele, com fatores de proteção que vão a mais de 100. Né? Então, há possibilidades, né, de você encontrar. Se você não encontrou o seu ainda, ele está lá, tá certo? Em algum momento você vai encontrar. Fale com o dermatologista. Né? Às vezes tem algumas amostras, você pode, né, na própria farmácia eles têm testers, tal, que dá para a gente fazer. Isso é bem né? bom. Então não só pela questão de cor, né, mas pela questão de textura, né, peles mais oleosas, mais secas. Então é interessante, na verdade, né, conversar, né, dessa forma. E da mesma forma, protetor de uso diário nem sempre é o protetor que você vai usar na praia, né? Justamente porque os protetores de praia são protetores que são mais pesados, né? São protetores que são desenvolvidos para que não saiam na água, que não saiam no suor, né, que você vai estar ali exposto mais tempo. Então são protetores que às vezes realmente são mais incômodos de ficar utilizando no dia a dia, né? E os do dia a dia normalmente são protetores mais fluidos, né? Protetores com menos oleosidade, que você daí pode fazer a utilização sem comprometer, né, a questão da pele. E o skincare, né, eu acho muito importante, assim, se você for escolher uma única coisa para fazer skincare, tem que ser protetor solar, tá certo? Porque a maioria do envelhecimento cutâneo se dá pela radiação ultravioleta, né? O envelhecimento extrínseco ele é muito mais importante, ou seja, o envelhecimento que vem, né, externo, né, do sol é muito mais importante do que o envelhecimento interno. Vocês querem fazer um teste? Né? Você deve ter a avó em casa, o avô em casa, dá uma olhada como é que é a pele do rosto e como é que é a pele da barriga. Né? Então a pele da barriga é a pele que tem a idade, né, da tua avó lá, de 70, 75 anos, tá certo? Né? A pele do rosto deve ter uns 350, de tão envelhecida que foi pela radiação ultravioleta. Então é muito importante entender isso. Né? A radiação ela quebra o colágeno, ela quebra a fibra elástica, que dá a percepção, na verdade, né, de flacidez, e isso não volta. Né? Você não consegue mais voltar. Então, mesmo que você faça plástica, faça preenchimento, essas coisas, né, o colágeno não consegue voltar na mesma intensidade depois que ele foi quebrado. Né? É que nem um elástico, né, que a gente, depois que rompe, né, você fica dando nozinho ali, não fica igual. Né? E assim, Daniel, é importante também a gente falar, que você trouxe na sua fala, de cada pele também tem um tipo de protetor solar, né, um tipo de produto específico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre também essa diferença das peles, para a gente ter esse cuidado na hora de escolher o protetor solar, e junto a isso, também da diferença do protetor para o rosto, o protetor facial, do aquele protetor para corpo, porque tem uma diferença também de pH, de incidência, né? Eu queria que você juntasse isso para nós. A primeira coisa, na verdade, quando a gente pensa em escolher um protetor solar, qual é o fototipo da pessoa. Né? O fototipo é a capacidade que ela tem de se lidar com o sol. Né? A gente chama de cor de pele, né? Mas o dermatologista classifica isso pelo tipo de pele em relação à resposta solar. Então, pacientes de pele muito clara são aqueles pacientes que nunca bronzeiam e sempre queimam. Né? Então, é aquele que tu deve conhecer um que é lourinho, de olho claro, na verdade, que vai no sol e só fica vermelho. Né? Então, o máximo que ele consegue, na verdade, é ficar da cor de um camarão. Né? Esse é o paciente que não consegue pegar sol de jeito nenhum, não vai dar, mesmo que ela queira pegar, né, um bronzeado, não vai pegar bronzeado. Depois a gente vai até o fototipo 6. O fototipo 6 é o paciente de pele negra, né, que nunca queima e só bronzeia, na verdade, né, porque tem melanina suficiente para evitar o dano do DNA. Então, esse paciente é um paciente que não vai ter câncer de pele, né, pelo menos o câncer de pele não melanoma que está relacionado à exposição solar. O grande problema nosso, e no Brasil é um problema grande, é que a gente é muito miscigenado e a gente está no meio. Né? Então a gente vai ter aquela menina de pele clara que ganha uma corzinha, mas acha que vai ficar morena que nem, né, uma pessoa de pele, né, do fototipo maior, e não consegue. Né? Então, à medida que você vai estressando a pele nesse sentido, né, você vai tendo mais lesão. Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração é isso. Né? Então, o fator de proteções muito alto é para a pele muito clara. Né? A partir do momento que você tem uma capacidade de bronzear, né, maior, você pode diminuir um pouco esse fator de proteção. Uma outra coisa importante que eu acho, né, interessante é que as pessoas não sabem o que significa o fator de proteção. Né? O que significa 30, 50, 90? Isso que eu até ia perguntar, porque tem gente que acha que quanto maior, tô mais protegido, né? Em termos, né? Porque essa conta não é uma conta linear, é uma conta logarítmica, né? Então, a curva é uma curva, não é uma reta, né? O que eu quero dizer com isso? Né? E às vezes as pessoas veem assim, porque eu já ouvi falar que fator de proteção acima de 30 é tudo igual, né?
Na capacidade de absorção de radiação ultravioleta, isso é meio verdade, né? Então, com um fator de proteção 30, você absorve mais de 95% da radiação ultravioleta B. Né? Um fator de proteção 60, né, não vai dar 100%, vai absorver aí 97%, por aí 98%, né, por cento. O que vai dar diferença, né, é a capacidade que eu vou ter de ficar exposto ao sol, ou seja, mais tempo, né, com aquele fator de proteção fazendo as reaplicações normais. Então a conta é difícil de entender, tá certo? Porque você tem que ficar calculando e tal. E isso varia durante o dia, porque tem dia que você tem mais radiação ultravioleta, tem dia que você tem menos radiação ultravioleta. Então aquele número ali, né, é um número que é um multiplicador de uma coisa que a gente chama de dose eritematosa mínima, que é o tempo que eu levo para ficar vermelho. Né? Então a dose eritematosa mínima. Quanto tempo eu levo para ficar vermelho? Né? Eu levo 10 minutos, então o fator de proteção 10 eu poderia ficar 10 vezes 10 minutos exposto. Essa é a conta mais ou menos. Na média, um fator de proteção 30 é um fator coringa, né, que serve para a maioria da população. Né? E aí, obviamente, você vai ter os extremos que a gente vai ter que adaptar para cada situação. A outra coisa, né, é com relação, vamos lá, né, aos tipos de pele. A gente tem pessoas que têm pele super seca, por N fatores, genético, sei lá, tem hipotireoidismo, tem diabetes, essas coisas, né, que vão precisar usar um protetor que seja hidratante, né, de preferência, né, já consegue fazer uma coisa que já é mais hidratante e usa uma coisa só, né, ou você pode usar um hidratante, depois usar o protetor, ou vice-versa, enfim, né, e você tem aquelas pessoas que têm a pele muito oleosa. No meu caso, por exemplo, né, eu tenho a pele super oleosa. Para eu conseguir um protetor que me adaptasse, demorou bastante tempo. Fui testando. Talvez, se sou dermatologista, eu consigo ter mais acesso. Mas, de qualquer forma, serve como aprendizado também, né? Porque você vai ter protetores que são protetores que, se você utilizar, não vai sentir bem. Fica melequento, você não consegue, né? Parece que está ruim, assim, que está abafado, né? Então tem alguns protetores, na verdade, que você consegue utilizar, né, mesmo em pacientes de pele mais oleosa. E se for o caso, né, associe um skincare, né? Usa um sabonete mais específico para aquele tipo de pele, para diminuir um pouco a oleosidade, né? Usa um primer, por exemplo, que ajuda, né, a controlar a oleosidade, ou algum esfoliante à noite para diminuir um pouco, né, a questão da obstrução, né? Tudo isso pode ser feito, né, de forma adequada. O homem, via de regra, não é muito adepto ao skincare. Está mudando um pouco isso, tá certo? Mas via de regra ele diz assim, é um sabonete protetor e olha lá, né? Então, mas a gente tem mudado isso, né, um pouco, né, dizendo que, né, mostrando na verdade da importância dessas situações. Né, mas eu acho que na farmácia a gente tem uma miríade de coisas aí. Isso, né, o que eu posso trazer da minha experiência na farmácia é bem isso, assim, que tem já uma procura do público masculino, né? Mas na farmacese a gente tem as dermoconsultoras, né? Elas podem estar auxiliando nesse ponto, né? Para a escolha do protetor. Nós temos os testers, temos os provadores, as amostrinhas também, né? E eu acho que isso ajuda muito na hora do cliente, do paciente, conseguir ter uma definição, até para né? identificar, né, qual que Isso, é melhor aderente à sua pele, né? Isso, exatamente, né? E daí a gente consegue ser mais assertivo mesmo, né? Porque, bem como o doutor falou, não é de primeira, não é algo muito fácil, né? Dependendo do tipo de pele, principalmente a mista oleosa, né? Que são as mais complicadinhas, né? Para ter essa adesão por completo, né? Seja do skincare, seja da proteção solar, né? E a proteção solar é algo que depois que, é como dizem, né? A gente recebe a informação. Depois que você vê, você não tem como desver, né? Então, se você recebeu a informação de que precisa utilizar o protetor solar, tem estudos, já é comprovado, não tem como você dizer que não é, né? Então E depois que vira um hábito exato. também, né? A pessoa começa já incorporado, vê realmente a eficiência, né? Porque até a Alice trouxe aqui das nossas dermoconsultoras e tal, porque nem todo mundo tem condições de hoje ainda, né, num dermatologista, que a gente sente isso porque a gente fala dessa importância dessa orientação médica, né, nos nossos atendimentos. E, infelizmente, ainda a gente não consegue atender toda a população com um dermatologista, né, específico. Então, a gente tem essa equipe de suporte que dá esse apoio, né, nas farmácias, que são as nossas dermoconsultoras, justamente para poder dar esse auxílio, né? E aí, algumas das dúvidas que nos trazem era essa diferença também, Daniel, que eu até questionei ali, de posso usar o meu protetor de corpo para o rosto, posso usar o do rosto para o corpo, não tem problema, vai me garantir a mesma proteção? A proteção sim, né? Mas a adaptação não necessariamente.
né? Se tu usa um fator de proteção 30, né, no rosto e no corpo, o mesmo protetor, vai ter um fator de proteção 30 com aquele protetor, né? Isso está garantido no rótulo. Mas a adaptação, na verdade, talvez não seja a mesma, né? Como eu falei, por uma situação, vamos lá, eu estou na praia, entendeu? Às vezes é mais simples você usar o mesmo protetor, né? Porque você vai usar um só para não ter que ficar levando 3, 4 protetores diferentes, né? Entra na água, pô, aquele protetor do rosto já saiu, aí tem que, né? Então, às vezes, né, numa situação aí que você está na praia, eu vou passar o dia inteiro, sei lá, pescando, andando de barco, ou na praia mesmo, né, fazendo esporte, então usa, né? Tem protetores que são mais fáceis de aplicar, tipo em spray e tal, que são, eu acho que são bons também nesse sentido de espalhabilidade, né? Funcionam bem, né? Para o dia a dia, como eu falei, né, você vai ter que usar alguma coisa que não seja muito melequenta, que não seja muito grudenta, né? E aí esses protetores que são feitos mais para essas situações, né, de maior desafio do ponto de vista, né, de manutenção, talvez não sejam os melhores, né? Mas com relação ao fator de proteção, isso sim. É importante também entender que é o seguinte, quando a gente fala em fator de proteção 30, 20, 40, 50, não importa, tá falando com relação à ultravioleta B. Tá certo? Existe um outro valor ali, né, que está relacionado a espectro de ultravioleta A, que aí está mais relacionado a fotoenvelhecimento, né? Então, né, os protetores não são todos iguais, né? Um 30, né, de uma marca, às vezes não significa que o 30 da outra marca com relação à ultravioleta B, sim, mas com relação a fotoenvelhecimento, luz visível, não necessariamente. Né, cada vez mais a gente tem optado por protetores que têm um espectro maior justamente para evitar não só o câncer de pele, mas o envelhecimento cutâneo, principalmente os de uso diário. Né? Então você tem um outro marcador, que é o PPD, na verdade um PPD mais alto, né, que normalmente ajuda a diminuir as lesões provocadas pelo fotoenvelhecimento, né, pela radiação de fotoenvelhecimento ultravioleta A em especial. Então é importante, na verdade, conversar daí com o dermoconsultor ou com o dermatologista, se for possível, né, para tentar orientar essas situações. Principalmente se a ideia for essa, né? Outras coisas, tem gente que tem mancha no rosto, que aí mesmo a luz visível pode, né, ser um catalisador, aí você tem que usar um protetor que proteja a luz visível também. Vale a pena lembrar que quanto maior o fator de proteção, né, mais substâncias químicas você vai ter ali dentro, né? Então não é, então usa protetor 90 para todo mundo, né? Não, porque tem gente que não precisa, né? E você aumenta a chance eventualmente de sensibilização, né? Tem pessoas que têm alergia a protetor solar, alguns produtos, né, que tem ali dentro, algumas substâncias químicas que tem dentro do protetor solar, né? Então quando você aumenta muito essa concentração, a capacidade de sensibilização ela é maior. Então, né, também é uma coisa importante. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu tenho alergia a protetor solar. Beleza, mas então vamos usar um outro protetor solar, às vezes mais físico, por exemplo, né? Antigamente, protetor solar a gente ficava branco, né? Ficava todo branco. Hoje, os protetores químicos, né, eles servem justamente para isso. Eles deixam transparente, né? Mas tem pessoas que não conseguem. Você precisa usar, né, protetores que têm uma concentração maior de dióxido de titânio, né, de óxido de zinco, na verdade, que funcionam como proteção física, né? Ou usar proteção física mesmo, camisa, vestuário, chapéu, né? O boné, não esquecer de passar o protetor na orelha, porque o boné deixa a orelha de fora, né? Então é importante se proteger. E tem uns locais, na verdade, que as pessoas esquecem de passar, né? Dorso do pé, por exemplo, o pessoal passa e queima o dorso do pé, e atrás das pernas também, né? Vai caminhar e esquece de passar atrás do às joelho. vezes o pessoal passa tipo nas costas, na frente, mas o passo é lateral. Aí fica Mas essa da orelha é bem comum, bem comum. Ou se não usou boné, acaba queimando o couro cabeludo, aí a pessoa às vezes vai na farmácia pensando que desenvolveu alguma dermatite, né, ou até uma caspa, enfim. Aí, né, vamos conversando, vamos... Vai descascando o couro cabeludo. Exatamente, tá descascando, né? Então é bem importante, né? O óculos de sol, o boné. Hoje em dia a gente tem essas blusas, né? Não são proteção, isso, aqui no sul não é tão comum, mas quando a gente vai pro Nordeste, pro Norte, a gente percebe como eles utilizam mais, né, do que nós aqui. E elas são ótimas, né? Elas protegem bem, né? Mas é bem isso que ele falou, daí não pode esquecer. Mão, dorso do pé, né? Porque daí aqui a gente tem bastante de esporte aquático, ou até mesmo barcos, né? No verão aqui tem bastante, né? E não usa. O Daniel, até assim, pessoas que têm tatuagem exposta tem que passar, tem algum cuidado a mais, tem que passar uma camada a mais de protetor solar nessa região? Não.
tem que passar igual, tá Aham, certo? passando Porque, igual ao normal. só para entender, o pigmento da tatuagem ele fica abaixo das células, né, que podem sofrer alteração. Ah, tá. Tá? Então, quando você faz uma tatuagem, o pigmento ele fica na derme. E as alterações que a gente tem de câncer de pele, elas são na epiderme, não são mais superficiais. Né? Então, se você tem uma tatuagem toda preta, ela não vai proteger do sol, tá certo? Porque ela é mais profunda. Né, essa camada. Então é importante, na verdade, que faça proteção. Se você acabou de fazer a tatuagem, tem que ter uma proteção maior, na verdade, porque está em cicatrização, né, um processo de cicatrização. Mas se é uma tatuagem mais antiga, é o mesmo cuidado que você tem que ter com a pele normal. Tá? Com relação à tatuagem, né, assim, uma coisa que acontece muito agora no verão, é o pessoal fazer as tatuagens temporárias, de rena e coisa arada. Não faço. A dica que eu tenho pra Essa vocês é a única dica. É a única que não façam. Vamos evitar. Porque a rena, na verdade, ela é uma substância que ela é orgânica, né? Ela é um extrato de planta. E ela é proteica. E pelo fato de ser proteica, você vai fazer a aplicação, mesmo que seja superficial na pele, você pode ter a situação de apresentação de antígeno, que a gente diz, mas como uma substância estranha. E isso pode fazer reação. E faz umas reações horrorosas, assim, tá? Muito, muito complicadas. Né? Não faço, tá certo? A minha dica é não faço. Porque ainda faz no sol, e o sol é catalisador, meu, assim... Um ambiente nada propício, não, né? Não tô nem falando de infecção, tô falando só, na verdade, do risco da própria rena, na verdade, né, de fazer. E aí depois é um outro problema, porque se você sensibiliza, né, fazendo isso, depois de ser mais velho, vai querer pintar o cabelo com rena, não consegue, porque daí vai dar dermatite também, né? Então, E aí, ô Daniel, aquele pessoal que gosta de pegar, passar um bronzeador, um acelerador, tudo isso, assim, ó, como que funciona? Isso é um problema para determinados tipos de pele? Isso é um problema? Não é problema para ninguém? Eu passo antes o protetor e depois o acelerador, passo acelerador, depois protetor, tem uma ordem, a ordem dos fatores altera o resultado final? como regra, assim, a ideia é você sempre passar o primeiro protetor, tá certo? Tá? Passa o primeiro protetor. A não ser que seja que o dermatologista oriente fazer alguma coisa, passar alguma coisa antes. Mas por quê? Porque, na verdade, a ideia do protetor é fazer essa reação direta na epiderme e fazer porque são protetores químicos, né? E aí você consegue, então, fazer com que aquele fator de proteção que está ali no rótulo seja o fator de proteção ideal. Né? Se você passar um creme antes, alguma coisa antes, depois passar o protetor, na verdade, você vai ter que passar essas camadas para fazer essa reação, para poder fazer essa reação química que vai, né, combinar com a proteção. Se for um protetor só físico, não tem muito problema, porque na verdade ele funciona como uma camada, né, por cima. Mas vamos lá. A ideia, na verdade, é que você usar acelerador, né, só funciona em quem já bronzeia. Tá certo? Né? Se você é aquela pessoa de pele muito clara, né, que fica vermelha com facilidade, usar o acelerador só vai acelerar a queimadura. Tá certo? Eu acredito que uma das coisas principais é você se conhecer, né? É você aceitar também, Exato. né? Que não vai ter. Bronzear, né? não vai. Exato. Daí é preciso ter essa noção. Exato. Então, Como é que funciona, tá certo? A nossa distribuição de pigmento na pele, né? Uma pessoa de pele negra, ela não tem mais melanócito, que é a célula que produz a melanina. O que faz, na verdade, é que o melanócito dela tem uma capacidade de produzir mais melanina. Né? Uma pessoa de pele muito clara tem a mesma quantidade de melanócito que uma pessoa de pele negra. Só que esse melanócito não produz melanina. Geneticamente ele não consegue. Né? Então ele trabalha menos, certo? Então não adianta você usar acelerador, porque você só vai estressar essa célula, né, ao ponto, na verdade, de fazer com que daqui a pouco você comece a ficar manchado. Né? Então, além de fazer o risco da queimadura, que é uma coisa mais imediata, né, a longo prazo isso vai dar problema também. Então, se você tem um fototipo 3, 4, 5, que são os pacientes de pele um pouquinho mais morena, né, usar um acelerador, beleza, ok, né, desde que use o protetor junto, tal, não tem problema nenhum. Eu falo sempre assim, não adianta você querer num dia, né, achar que vai ficar bronzeado. Não vai, você vai ficar queimado. O ideal é que você, né, se você quiser bronzear, tá certo? E aí talvez a gente tenha que fazer um parênteses de se bronzeado é bom ou ruim. Né? Mas se você quer bronzear, bronzeie de forma mais fisiológica. Né? Vá pegando um pouquinho de sol todo dia, começa aí com 5, 10 minutinhos, vai aumentando, né, progressivamente até que você chegue na tua cor ideal. Tá? Né?
choveu a semana inteira, né? Final de semana aí, só saiu o sol domingo à tarde, agora eu vou ficar ali 3 horas, né? Você vai ficar vermelho e, né, você vai se queimar. Não é legal. Eu falei do parênteses do bronzeado, né? O bronzeado é uma resposta a um estímulo, né? Se você estiver dentro do local fechado, você não vai bronzear. Você só vai bronzear se você estiver exposto ao sol. Se você está exposto ao sol, você está recebendo radiação. E a partir do momento que você recebe a radiação, você tem que ter... A tua pele, na verdade, vai receber... Opa, estou pegando mais sol do que eu preciso, mais radiação do que eu preciso me defender. Como é que eu me defendo? Fazendo com que o melanócito produza mais melanina. Para proteger... Funciona como um guarda-chuva. Quando a gente vê a célula, tem um guarda-chuva. A melanina fica em cima do núcleo da célula para proteger, né? Então você vai produzir mais. Só que significa o quê? Que você já pegou mais sol do que precisa. Você já está tendo que fazer com que o teu organismo faça uma resposta, né? É que nem calo, né? Então o calo aparece onde aperta, né? O calo é uma resposta a um trauma, né? Ele é um trauma físico, né? Aqui a gente tem um trauma físico por onda, né? Mas é uma resposta também a esse estímulo, né? Então quando você está bronzeando, você já pegou mais sol do que você precisa. Precisa para quê? Para fazer a conversão de vitamina D, né? Para melhorar a parte imunológica, essas coisas todas. Mas de uma forma geral, né? Bronzear, você subir 1, 2, 3 tons de pele, né, talvez também a longo prazo isso vai ter consequências, principalmente do ponto de vista, se não de câncer de pele, mas de falta de envelhecimento, sem dúvida. Você falou da questão até da vitamina D aí, Daniel. Como que a gente faz para equilibrar isso? Equilibrar a obtenção de vitamina D com a proteção solar, né, dos raios solares. Tomando vitamina D? Porque só a gente tem. Só a gente tem. O que a gente não tem, na verdade, é o hábito de comer comidas que são ricas em vitamina D. Tá certo? Né? Tanto que se faz a reposição e a vitamina D volta ao normal. Tá certo? Um tempo atrás saiu um estudo, bastante tempo, na verdade, mas um estudo de dosagem de vitamina D em surfista no Recife. E eles tinham um déficit de vitamina D. Entendeu? Então, não é falta de sol, né? O sol, ele não produz vitamina D. Ele converte a forma inativa na forma ativa da vitamina D, né? E isso, 10 minutinhos de sol por dia é mais do que suficiente, entendeu? Aquela caminhada que você faz na hora do almoço ali, né? Mesmo com protetor, na verdade vai ser o suficiente para fazer a conversão, tá? Desde que, obviamente, você tenha, né, vitamina D. A pessoa não precisa ficar na sacada 15 minutos com os braços para frente, a língua de fora, para poder converter vitamina não precisa, D. não e precisa. o mais importante é fazer a dosagem, né? Fazer o exame para se ter certeza se existe um déficit, porque ficou um pouco banalizado essa questão da vitamina D, né? Então é bem importante isso, né? Hoje em dia qualquer pessoa acha que precisa. A gente tem notado uma carência, sim, é né, verdade. Daniel? A gente tem notado essa carência realmente da vitamina D, mas isso tem que ser visualizado, diagnosticado, visualizado através dos exames, através da sua consulta com o seu médico, dessa orientação, né? Tem uma outra coisa da vitamina D que virou meio panaceia, né? Tem gente tomando superdose de vitamina D para um monte de coisa e tal, sem benefício nenhum nesse sentido. A vitamina D, ela tem um valor que é um valor ideal, né? E aí tem grupos diferentes, pessoas que têm mais risco, menos risco, enfim, né? Pessoas com doença autoimune, pessoas em menopausa, pessoas com alteração de cálcio, enfim. Mas né, fazer superdose de vitamina D também é ruim, porque na verdade você vai fazer alteração renal, você vai fazer calcificação de tendão, essas coisas que não é legal, né? Então tem que ter alguns cuidados também, não é para sair tomando vitamina D à torto e à direito, né? Conversa com o médico, vê se a vitamina D realmente está deficiente, que precisa fazer reposição, e aí faça, né, se for o caso. Ótimo. E tem diferença nos cuidados dos adultos para os cuidados com as crianças, nessa relação de cuidados com a pele? Completamente, né? Completamente. Criança é criança, adulto é adulto, né? E a gente tem um momento, na verdade, que isso muda, né? Que é a adolescência. Né? Então, na adolescência, a gente tem ativação glandular que vai modificar a nossa resposta em tudo, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista de hidratação e assim por diante. Né? Várias doenças que ocorrem na criança, na pele da criança, tendem a desaparecer na adolescência e vice-versa. Né? Várias coisas que você não tem na infância aparecem na adolescência. A acne, por exemplo. Né? Então, isso tem a ver com a parte hormonal. Né? Uma outra coisa que a gente, né, orienta é sempre nas crianças, em especial, como a questão estética não é a mais importante, né? Você pode usar protetores que são mais físicos,
né, que ficam mais branquinhos, né? Às vezes até meio lúdico, tem uns protetores que são meio coloridos assim e tal. Não é, vamos lá, não é a melhor coisa, mas para a criança é interessante, assim, ela, né, tá ali brincando. Mas é importante sim que você faça essa situação, né, de proteção da criança com produtos que são específicos para a criança. Tá? Então a gente tem também uma gama boa hoje de fotoprotetores específicos para criança, de hidratantes específicos para criança, justamente porque a necessidade dessa pele é diferente. E assim, Daniel, o que normalmente na sua prática clínica aí você vê como uns erros mais comuns a respeito desse assunto, né, sobre proteção solar? Assim, o que você vê que é muito comum chegar de erro, de mito a respeito desse assunto? Tem muita coisa, vamos lá. A primeira coisa, né? Como é que se passa protetor solar? Acho que é a primeira coisa, que a maioria não sabe nem passar protetor solar, né? E eu também não sabia até fazer dermato. Achava que sabia e só descobriu que não depois. Vou fazer uma pergunta para ti, né? Quando você fala em fator de proteção 30, qual é a quantidade de protetor que tu tens que passar na pele para ter fator de proteção 30? É uma camada fina ali, né? Que você passa. Não, Liz, me ajuda, Liz. Tem a técnica das mãos, geralmente. Isso, né? Que daí você vê pelo dedo. Enfim, o doutor vai explicar. Ô, Liz, agora quero saber de você. Mas eu sei a técnica da mão. Aprendi na já. média, tá certo? Quando a gente passa protetor solar, a gente passa uma camada tão fina que ela corresponde em média a 1/3 do valor do fator de proteção. Então quando você acha que está usando um 30, na média está usando um 10, 12 por aí. Tá Vai certo? comprar um de fator de proteção mais alto. Alto pra garantir, né? Mas então, daí você tem que, né, passar a quantidade. É uma quantidade grande, na verdade. Se a gente for fazer a conta, né, de corpo inteiro, você ia ter que usar um tubo de protetor solar, não daria para uma semana, tá certo? Né? Se fazer a aplicação e tal. Né, se fazer 2 aplicações por dia, tá certo? Se você estiver na praia, uma outra coisa importante, você tem que fazer a reaplicação a cada 2, 3 horas no máximo, tá certo? Porque existe uma degradação normal, né, do fator de proteção naquele período. Né? Por isso que, se eu vou ficar o dia inteiro, eu tenho que usar um fator de proteção mais alto. Não adianta ficar utilizando o mesmo fator de proteção, né, várias vezes ao dia. Né? Se a minha... Entrar ou não entrar na água interfere também nessa aplicação, nesse intervalo. Né? Exatamente. E também do tipo de protetor. Como eu falei, os protetores próprios para esporte, para praia, eles são, né, mais oleosos e são mais hidrofóbicos. Então eles ajudam, na verdade, a diminuir a retirada do protetor nessas situações aí de desafio, digamos assim. Né? Outra coisa, o ideal não é você chegar na praia e passar o protetor solar. O ideal é você botar o protetor solar antes de sair de casa, né? Justamente para fazer aquela reação que eu comentei anteriormente, né? Então você precisa, né, passar o protetor, esperar pelo menos uns 20 minutos, que é o tempo que leva para fazer essa reação inicial e estabilizar, para depois você expor ao sol. Quando chegar na praia, né, com essas filas enormes que a gente tem aqui, principalmente com criança, né? Exato. A melhor opção é passar em casa. Passa em casa, porque depois tá lá, passar, né, e aí vira criança milanesa, né? Então, né, o ideal vamos lá, né? Tem protetores que escorrem, tem protetores que ardem, tudo isso, né? Eu tenho filhos que agora não são mais crianças, né? Já são adolescentes, e quando era criança, a gente só fecha o olho, né? E aí, né? E depois passava um protetor em stick, por exemplo, no rosto em especial, né? Para não queimar. Né? Porque daí não escorrer também, né? Porque senão ficava escorrendo. Então, tem algumas coisas que você, né, deve fazer. E aí, não só na criança, no adulto também, né? Você também deve passar o protetor, né? Mas vou ficar o dia inteiro dentro da água. Cara, saiu da água, passa o protetor de novo, reaplica. E reaplica em todas as áreas, tá certo? Né? No final do ano passado, eu fiz uma leve queimadura numa áreazinha que eu esqueci de repassar o protetor. Né? Eu estava mergulhando e esqueci de passar na panturrilha. Né? Quando cheguei em casa, minha panturrilha, assim, eu falei para minha esposa, olha, acho que tá meio vermelho, acho que eu peguei um pouco mais, porque esqueci de reaplicar. A gente foi pra praia, mergulhou, tal, almoçou, depois à tarde, né, eu repassei no corpo inteiro, tava de roupa na maioria das áreas e esqueci de passar um pouco, e aí fiquei deitado mergulhando, né, com snorkel e tal, e aí acabei, né, pegando. Então, é necessário a gente, né, se lembrar, porque são áreas que você não passa todo dia, né? A gente está de roupa fechada, de calça, então você acaba não aplicando nessas áreas, né? E aí nessas situações que sai um pouco do normal ou da rotina, né, você vai ter que se adaptar naquele momento.
Legal. Ô Liz, lá na farmácia, a gente tem notado também uma movimentação quando vão comprar protetor solar, né? Já para ter esse cuidado, que até o Daniel falou também que já está tendo esse olhar para o skincare, você trouxe isso. Eles já procuram também qual que é o melhor para aquele tipo de pele e quais outros produtos. Se eu preciso de um sabonete, já leva o sabonete, já leva todo o kit para esse skincare, né? Já está tendo essa preocupação. A gente nota essa preocupação, né? Sim, sim, a gente percebe, e também pela questão das redes sociais, né? Toda essa questão das influências digitais, elas acabam direcionando, né? Alguns já vêm com alguns produtos especificados, enfim, mas existe sim uma boa procura hoje, né? Na questão facial, principalmente, né? Para fazer a compra do sabonete, do tônico, do hidratante, do protetor solar, para tá fazendo todo esse composto aí, né? Mas que seja um hábito, né? Porque, doutor, duvido que isso não acontece. A pessoa vai, faz a consulta, compra com a gente na farmácia e o hábito. Não adianta ir no médico e fazer a compra. Você tem que usar o produto para que ele funcione. Então, existe não é só bastante. ter em casa, não, que ele vai funcionar. Não é só ter, Nossa, não. Isso acontece muito, tá certo? A gente pergunta, né? Tá usando creme? Não, comprei. Sim, mas não quero saber se você comprou, quero saber se você está usando, né? Não, eu comprei já da outra vez. Tá, mas você comprou outra vez e ainda tem, é o mesmo frasco que está lá. Aí né? já pega o paciente Aí já no pega pulo, né? Então, assim, eu normalmente quando o paciente vai, né, para uma situação qualquer que eu vou prescrever, ou skincare, qualquer coisa, eu pergunto qual que é o hábito, né? O que você já faz no teu dia a dia? Eu já uso isso, ok. Então a gente vai introduzindo aos poucos. Não adianta a pessoa, né, sair de 0 a 80 numa vez só, né? Da mesma forma que não dá para queimar num dia só, não dá para você querer mudar toda a rotina, né, numa semana, passando um tônico, um protetor, um hidratante, um para o olho, um para... Não vai. Não vai, porque a pessoa não tem essa rotina, ela não tem esse horário para fazer, né? E ela vai fazer isso na primeira semana, vai se encher e depois vai parar de fazer, né? Então eu vou falar assim, não, tu vai fazer isso aqui, tu vai usar o protetor durante o dia e esse um creme anti-idade à noite. A gente vai começar com isso, tá certo? E o sabonete, obviamente, para limpar o rosto. Sim, E aí vai, né? E aí depois, na próxima vez, se isso já estiver dentro da tua rotina, estiver feito direitinho, aí a gente começa, vai passar um mais específico pro olho, né? E aí vai, né, botando dentro daquilo da necessidade da doente. e dentro dessa Da questão paciente. da especificidade também, né? Como a gente está falando de cuidados no verão, também ter esse alerta que tem produtos que a gente não pode utilizar no verão, porque eles fazem, não efeito contrário, mas eles podem se tornar um malefício para ti, né? Então, tem que ter bastante esse cuidado, né? E buscar informações bem fidedignas em relação ao que você está comprando, que você está utilizando, para não ter situações complicadas, né? Como o doutor falou, melasma. O melasma ele aparece muito no verão, porque o sol, o calor, ele faz aparecer mais ainda. Então, não dá para usar um ácido no verão, né? Então, tem que ter bastante esse cuidado. De repente, o produto que tu usa no verão, tu não vai poder usar no inverno. Às vezes, nem o protetor solar. O que tu usa no inverno, tu não vai conseguir, de repente, usar o que tu usa pro verão, por conta da oleosidade da pele. Então, se você deseja uma questão de adaptação, uma questão de estética, realmente vai precisar de demandar mais tempo, né? Mas tem que usar, de qualquer forma. E assim, eu queria que quem ficar à vontade aqui. Tem uma rotina que a gente pode falar para quem está nos assistindo, assim, como criar uma rotina de cuidado com a pele, independente do tipo de pele? Tu tens que colocar isso dentro do teu, né, de como é que isso funciona, né? Então, qual é o horário que eu acordo, qual é o horário que eu tenho para fazer isso, né? Quanto tempo eu consigo dispor para fazer isso, né? Não adianta eu dizer assim, não, eu vou trabalhar às 7 da manhã, eu acordo às 6h50, não vai dar tempo, né? Então, você tem que ter, né, você tem que se organizar para fazer essas coisas, né? Como eu falei, começa com o mais simples, né? Começa, né, usando um protetor solar e algum creme noturno, tá certo? Isso normalmente não interfere muito na rotina, porque são coisas que normalmente a gente já faz, né? Então todo mundo acorda de manhã, pelo menos lava o rosto e escova os dentes, né? Isso acho que assim todo mundo faz, ou deveria. Espera, né? A gente espera, né? Então, né, colocar o protetor solar, né, do lado da escova de dente, né, não vai alterar muito na tua rotina. Ok, né? Então eu vou gastar o que lá, 1 minuto, 2 minutos a mais, talvez nem isso,
Tá? À noite a mesma coisa, eu vou tomar o meu banho, né? Depois eu vou fazer, né? Depois de fazer a higienização do rosto, e aí, vamos lá, tem uma diferença em homem e mulher, porque o homem toma o banho e já está pronto, a mulher às vezes tem que tirar maquiagem, tem que tirar, né? Então o skincare é um pouquinho diferente já, mas né, a mesma coisa, né? Você vai escovar os dentes antes de dormir, essas coisas, então já naquele momento ali você já vai passar, né? Já vai fazer aquilo, né? Não há necessidade de ficar meia hora, uma hora. Eu tenho uma filha adolescente que fica 30 minutos, tá certo? De manhã e 30 minutos à noite. Ok, a adolescente daqui a pouco ela vai precisar do tempo, né? O tempo também é importante. Mas você consegue fazer isso, né, organizando de forma tranquila. E no dia a dia, né? Pô, eu preciso, né, tô fora de casa, né? O que eu faço? Eu tenho na minha mochila ali, tem protetor solar, eu tenho um gelzinho de cabelo que às vezes eu preciso usar, né? Um perfume, né? E o protetor, né? O protetor, ou se precisar alguma coisa, exato, né? Exatamente, está ali, né? Uso sempre todo dia, né? Não depende, né? Se eu vou ficar dentro do consultório, eu não preciso fazer reaplicação do protetor solar, né? Porque eu não estou pegando sol, né? Agora, se eu for sair, pô, vou sair, vou almoçar, né? Vou andar 2, 3 quadras, né? Daqui a pouco volto. Pô, é sol do meio-dia, né? Tá complicado. E aí, daqui a pouco eu chego, pô, vou estar com o rosto todo manchado também. O paciente vai falar assim, pô, mas o médico também não se cuida, né? Não dá, tem que se cuidar. Né? E o melasma é aquilo que você falou, né? No verão a gente tem uma dificuldade de cuidar de melasma, das manchas, porque normalmente os tratamentos são à base de ácido, né, de esfoliação. E assim, não é que não posso usar, mas é muito complicado você ter um paciente que consiga fazer isso durante o verão, porque a chance de fazer queimadura, porque eles são fotossensibilizantes, né, e aumentar o melasma daí. Né, em vez de melhorar, acaba piorando. Né? Então você acha que vai, né, tá usando alguma coisa, esse aqui é para melasma, né? Ok. Só que eu passei, não tirei direito, não sabia que tinha que tirar, tal, fui para o sol no outro dia, né? Outra coisa só, né, lembrando, né, que o dia que tem nuvem, a gente está falando dos mitos, eu acabo de voltar para os mitos, né? O dia que tem nuvem não precisa usar protetor solar, né? Tá aí o nosso mormaço, né, para falar o contrário, né? São os dias que mais queimam. Porque não tá aquele sol forte, você não tá sentindo tanto calor, tem um ventinho, às vezes no nordestão, alguma coisa assim, que dá aquela refrescância. Descuida, né? Porque a gente acha que não precisa. Isso. E aí chega no final do dia, tá todo doído, queimado, porque, né? Então tem essa situação também. E, assim, eu volto e meia, aparecem umas coisas na internet e tal, né, que assim, se você tiver dúvida, tá certo? E eu acho que a internet ela é muito boa nesse sentido, né, de distribuir informação, mas também tem muita coisa que às vezes a gente, né, vai pescando e não são muito verdadeiras, né? Para não usar o fake news aqui, né? Mas enfim, sempre que tem alguma coisa, tá certo? Que alguém fala alguma coisa na internet e tal, isso saiu de algum local. Você tem que entender de onde é que saiu aquela informação, né? E você entender de onde é que veio aquela informação. Protetor faz mal, protetor é isso, né? Coisa nesse sentido. Peraí, o que foi dito, né? Em que sentido foi dito, né? E aí você consegue, na verdade, entender por que aquilo ali foi dito e falar para o paciente, olha, isso aqui nessa situação específica tem esse problema assim, assim, assim. Não é o teu caso. Né? E aí você consegue, né, deixar mais claro para o paciente. A função do médico é essa, né, é tirar a dúvida. Né? Eu falo para o paciente, né, não fica com dúvida não, tá certo? Né? Você pergunta, porque se você não perguntar, o momento da consulta é isso, por isso chama consulta, você está consultando, você está perguntando. Né? Mesmo que eu não tenha a resposta na hora, né, às vezes a gente, né, vai estudar para saber, e a ciência ela muda a todo momento, né? A ciência ela não tem verdade absoluta, né? A verdade é a verdade agora, né? Daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, a verdade muda, né? Nos nossos hábitos são assim, né? Comidas que vão e voltam, né? Cremes usa, não usa, né? Mas assim, não tem dúvida. Tá? Isso assim, hoje a gente não tem dúvida que usar protetor solar diminui, né, o risco de câncer de pele, né? Isso sem dúvida nenhuma. Então, né, o grande problema é você começar a usar no momento certo, né? Então, eu uso protetor solar, mas desde quando? Desde que eu tenho 50 anos, quer dizer, você já pegou 50 anos de sol, né? Então, né, vai ter lesão, né, decorrente desses 50 anos anteriores, essa né? Questão da geração, né? Você comentou da sua filha, né? As gerações que vão vir agora, elas já vão vir com esta característica de já se cuidarem desde cedo, né? Nós pegamos a metade do caminho, acredito, Charles. Mas acredito que daqui para frente fique mais... inserido seja mais normal, mais comum, mais né? comum, né? Essa questão do tempo para, né,
fazer ali a limpeza da pele, a colocação do protetor solar, né? Acho que isso vai melhorar, né? Estou bem positiva nesse sentido. A gente está até caminhando aqui para o final, passou muito rápido, mas assim, aqui a gente fala muito sobre essa questão da prevenção, né, do cuidado, né? O SBA é isso, é a gente falar sobre maneiras de promover realmente, né, a conscientização das pessoas a fim de prevenir, né? E falando em pele, assim, esses cuidados com a pele, uma das coisas que a gente mais quer prevenir é realmente um aparecimento de um câncer, desenvolvimento de um câncer, né, Daniel? Eu queria só, assim, antes de finalizar, de uma maneira até breve, você falar dessa importância do cuidado para que evite um câncer, porque é um dos cânceres mais comuns, né, se não o mais comum, né, o câncer de pele, um dos tipos de câncer de pele. Então, só para ficar bem de alerta para as pessoas que não é brincadeira, que é realmente, tem doenças que aparecem se não houver esse cuidado. O câncer de pele ele é o mais comum, ponto, tá certo? E ele é tão mais comum que ele não entra na lista, né? Então, o câncer de pele não melanoma é o mais comum aqui no Brasil, na verdade, e no mundo inteiro. E pelo fato, né, de a gente conseguir fazer os diagnósticos normalmente mais precoces, né, porque você está vendo a lesão, literalmente, você não tem uma mortalidade tão grande quanto outros tumores, né? Como um tumor de estômago, um tumor de próstata, né? Que são às vezes mais difíceis de fazer o diagnóstico, são tumores internos. Por outro lado, no início das lesões, elas são pouco sintomáticas, né? O câncer ele é pouco sintomático, por isso que as pessoas morrem de câncer, porque ela não sente nada. E quando ela começa a sentir é porque o câncer já está num estágio que não é o melhor de fazer o diagnóstico, né? Eu brinco sempre assim, se a gente fosse fazer o diagnóstico do câncer de pele, né, no mesmo tamanho médio que a gente faz o diagnóstico de câncer de estômago, a gente ia ter muito mais morte. Mas como a gente está vendo, isso normalmente em uma área mais exposta, né, a pessoa está vendo o negócio crescer ali, ela acaba, né, procurando o médico. Mas elas são pouco sintomáticas, como eu falei, né? Então não dói, não coça. Com o passar do tempo, ela começa às vezes a fazer casquinha ou começa a sangrar, né, de forma intermitente, sangra, para, volta. E aí a pessoa às vezes começa a ficar incomodada, né? A ideia é que se você, vamos fazer uma conta, né, tem exceções, né, mas se você tem mais de 50 anos, tá certo? Que é onde a gente tem a maior prevalência de câncer de pele, incidência de câncer de pele. Se apareceu com uma lesãozinha que não tinha, tá certo? Não importa se seja preta, castanha, não importa, tá certo? E se ela começa, na verdade, a crescer, você está vendo ela crescer, tá certo? Né? Porque uma pinta normal, você tem aquela pinta e você não vê ela crescer, tá certo? Ela vai ser igual a vida inteira, né? Quando você começa a perceber o crescimento de uma pinta, alguma coisa está errada. Ou, né, uma lesão no rosto e começa a fazer uma casca, né? Começa a ficar, né, você aperta, ela fica, né, é dolorida quando você aperta, mas senão não incomoda. Ou se ela, né, faz algum sangramento, procure um dermatologista. Ou se não tiver acesso ao dermatologista, procure um posto de saúde, tá certo? Aqui em Santa Catarina a gente tem um programa muito legal, que é um programa de teledermatologia, que vai na unidade de saúde, é feita uma foto, um dermatologista vai avaliar se aquilo ali é uma lesão suspeita de câncer de pele ou não, e esse paciente ele vai ter priorização na hora de encaminhar, né? Então há a possibilidade de chegar, mesmo que você não tenha, como eu falei, o acesso a um dermato privado, né, na rede pública, pelo menos você vai ter esse exame que consegue fazer com uma facilidade maior. Então, né, ficar de olho. Pode a gente ter câncer de pele abaixo de 50 anos? Pode, mas é mais raro, né? Então eu estou pegando aqui 90% dos cânceres de pele, né, que é a ideia. E se o paciente, na verdade, ele deixa a coisa crescer, vai chegar um momento que vai ser difícil de a gente tratar. Por quê? À medida que ele vai crescendo, ele não vai crescendo só para fora, ele vai crescendo mais internamente. Então você pode ter comprometimento de osso, de cartilagem, e aí a cirurgia se torna muito maior, né? Sempre importante saber o seguinte: câncer de pele é câncer. Não é um câncerzinho, não é um câncerzinho de pele, não, é um câncer. Você tem que tratar como câncer, né? Então, seja no rosto, né? Mas vai ficar cicatriz. Melhor uma cicatriz um pouco maior, tá certo, né, do que você ter uma recidiva desse tumor, porque se você tira sem a margem ideal, né, ou sem cuidar dessa margem, e essa lesão volta, ela tende a voltar mais agressiva também,
né? Então sempre, né, vá num dermato que faça a parte cirúrgica, né? Hoje a gente tem técnicas cirúrgicas muito boas de controle de imagem, inclusive, né, cirurgia micrográfica e tal, que você consegue tirar o mínimo de margem possível, né, avaliando às vezes no transoperatório, e que acaba sendo, né, uma boa forma de você curar a lesão, né, sem ter uma cicatriz aí tão complicada, né? E caramba, se a gente conseguir fazer o diagnóstico de um tumor com 3 milímetros, e a gente faz diagnóstico de tumor com 3 milímetros, você não fica nem com marca, né? Nem com cicatriz, né? Porque, como eu falei, você tem que deixar uma margem, e aí, quanto maior o tumor, maior a margem, maior a cicatriz. Né? Show de bola, gente. Passou muito rápido, mas muito obrigado, né? Obrigado, Liz, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Compartilhando aí da vivência de vocês. Obrigado, Daniel, também pelo tempo, pela disponibilidade e por compartilhar aí todo esse conhecimento com a gente. Eu acho que foi super bacana. A Liz, fala onde que o pessoal também pode te encontrar para tirar dúvidas, se quiser tirar uma dúvida. Liz, Daniel, também fica aberto para você falar para o pessoal onde que eles podem te encontrar aí, caso queiram conversar. Então, aqui na Grande Florianópolis, nós estamos em Coqueiros, né? Na Pedra Branca, na Palhoça. Temos também no bairro Pagani, Farmacese. E Tijucas também temos, né? Mas logo ali. E na Trindade. E na Trindade temos também farmácia, né? Todas as nossas farmácias, elas possuem farmacêuticos e dermoconsultores, né? Que podem estar auxiliando, né? Tirando algumas dúvidas e na medida do possível, né? A gente tá aí para acolher e fazer o bem, né? Na Farmacese é sempre assim. Show de bola. Obrigada. Show de bola. Obrigado, Liz, Daniel. Não, quem quiser me encontrar, na verdade eu sou professor na UFSC, né, do curso de Medicina de Dermatologia, sou chefe lá da residência, e tem um consultório privado também, né, quem quiser me procurar na rede social aí é @Daniel Dermatologista, né, no Instagram tem lá os contatos do consultório e tal, mas eu acho assim, eu fico triste na verdade que fechou aquela que tinha ali na Gama 10. Olha só, Já que é um feedback ao vivo. Por que ela ficava na frente da casa da minha mãe? Era a melhor coisa que tinha. Adorava, né? Olha só, Então, já vamos rever isso aí, vamos colocar. Deixa eu te contar uma coisa, Daniel. Vou te contar uma coisa incrível. A Farmacese, ela tá focando muito na teleentrega. Tá certo, então, legal. A gente tem na Trindade, tem em Coqueiros, tem na Pedra Branca, todas as nossas lojas dá aqui comprar online, da né? região, pelo aplicativo, pelo site, pelo WhatsApp, telefone. A gente tem pessoas especializadas para ajudar a tua mãe sempre que tu precisar. Não, tá certo. A gente é isso. Então, muito obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz aqui. Eu acho que o papo foi bem legal. Pô, show de bola. Então, gente, é isso, né? Quem quiser encontrá-los, a gente também vai deixar ali o @ depois na nossa publicação. E vocês que estão nos assistindo também, né? Muito obrigado por estarem conosco. Nós estamos lá no YouTube, então, no Momento SBA, também no nosso Instagram da Farmacese, além, é claro, de estar no Spotify. Se você não tem tempo para nos ver, nos assistir no YouTube, nos ouçam lá no Spotify. Só vocês entrarem em Momento SBA, tem todos os nossos conteúdos, então todos os nossos podcasts estão lá disponíveis para vocês também, tá? Não deixem de acompanhar, lembrando que a Farmacese busca ao máximo promover e levar saúde, né? Bem-estar, saúde e acolhimento para todos vocês que nos acompanham, porque vocês sabem, né? Que se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar, acolhimento.